a nova fase das aulas, começando o segundo bimestre. A gente vai estudar um pouquinho sobre a teoria do indivíduo, a gente vai estudar um pouquinho também sobre o pensamento de alguns filósofos modernos, ok? Então, a gente vai começar aqui pelo filósofo inglês John Locke, como vocês podem ver aqui, né? Uh, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do indivíduo, né? Esse vai ser o assunto do nosso segundo bimestre. Esse vai ser o assunto que a gente vai trabalhar sobre a relação entre indivíduo e sociedade, né? O que é o indivíduo e qual a importância do indivíduo na modernidade, como o indivíduo é visto na modernidade, né? Aí isso supõe uma certa autonomia da pessoa, como um sujeito livre, um sujeito capaz de decidir o seu próprio caminho. A gente tem aí, para fazer uma abordagem histórica do conceito de indivíduo, a gente tem, por exemplo, na Idade Média, né, um pertencimento do indivíduo muito mais à comunidade, né? Então, a ideia de indivíduo não era tão importante, porque o que era mais importante era ele como súdito, como parte de algo maior do que ele, como parte da sociedade, como parte de um reino, por exemplo. Enquanto que, por exemplo, na antiguidade grega, né, só para citar mais um exemplo, o indivíduo era parte da polis, ele era parte de uma comunidade maior e mais importante que ele. E aí, a partir do século XV, XVI, XVII, a gente vai ver uma autonomia maior do indivíduo, um individualismo maior, e a gente vai estudar um pouquinho sobre a importância do nascimento desse individualismo na modernidade. A gente poderia começar com outros filósofos que também tentaram, de certa forma, falar de uma independência maior do sujeito e tudo mais. Só que a gente vai começar com John Locke, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre esse filósofo inglês e a importância que ele teve. E a gente vai ver como, né, ele foi importante para a formação da própria ideia de um sujeito livre, né? De um sujeito autônomo, capaz de pensar por si mesmo, e também anterior à própria noção de sociedade, ok? Bom, então aqui vamos colocar uma primeira discussão, né? A introdução sobre a discussão do indivíduo, como é que nós nos tornamos indivíduos, o que significa ser um indivíduo, o que significa ser uma pessoa autônoma, uma pessoa livre, qual é a origem do individualismo moderno. Bom, a gente estava discutindo isso agora há pouco, né? E aí então a gente viu que essa ideia que nós temos hoje de uma pessoa capaz de pensar por si mesma, mais importante do que a comunidade, de um cidadão capaz de tomar os seus próprios caminhos, seus próprios rumos, enriquecer, empobrecer e tomar suas próprias decisões, é uma ideia que teve origem na modernidade, né? A gente viu aí que na Idade Média, durante os 1000 anos aí da Idade Média, o indivíduo era visto como só uma parte da sociedade, só uma parte da comunidade, do reino, né, da vila e tudo mais, enquanto que na antiguidade o indivíduo, por mais que existia a ideia do indivíduo que pensava por si mesmo, que era capaz de chegar a conclusões, de conhecer o mundo e etc, né? Mas ainda assim o indivíduo também pertencia à polis. A gente tem aí, por exemplo, o Aristóteles que dizia que o ser humano é um animal político, um animal social, ou seja, de que ele não vive sem a sociedade. Então, essa ideia de que o ser humano é independente de tudo e de todos, que ele pode consumir, que ele pode enriquecer, que ele pode buscar os seus próprios caminhos, independente dos outros, essa não é uma ideia grega. A ideia grega mais conhecida era de que o indivíduo tem um papel a desempenhar na polis, na cidade, na política, e ele nasce na comunidade, ele é formado pela comunidade e ele não é independente da comunidade, né? Ele precisa da comunidade, ele precisa do social. Então, essa ideia de um indivíduo autônomo que pensa por si mesmo, ela vem depois da Grécia, de Roma, da Idade Média, chegando aí depois
ela começa a nascer ali no Renascimento, né, do século XV, XVI, e também com a noção de liberalismo, que a gente vai ver depois, né? Então, a discussão é sobre o que é o indivíduo moderno, qual é a relação entre indivíduo e sociedade, o que é mais importante, será que a sociedade é a soma de indivíduos? Ou será que o indivíduo não existe sem a sociedade? A gente vai discutir isso aí, né? E também a gente envolve a questão da liberdade, o que significa ser livre. A ideia de liberdade tem tudo a ver com a ética, né? Porque não é possível que uma pessoa seja boa ou má se ela não for livre. Então, só existe ética enquanto existir liberdade, porque se a pessoa não for livre, ela não pode nem ser condenada ou recompensada, ela não pode ser boa ou má, ela não pode ser ética ou antiética. Passemos então aqui ao próximo ponto. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre o pensamento do John Locke, né? Quem foi esse cidadão aí? Quem foi esse John Locke? Que não é por causa do nome não, mas ele não era nada Locke, tá? Então, ele era um cara até que bem comportado, cristão e etc e tal. Ele foi um filósofo e médico inglês, né? Ah, ele nasceu em 1632 e morreu em 1704, portanto viveu no século XVII. Ele foi um dos principais representantes do empirismo, a gente já vai entender o que é isso, tá? E do liberalismo. Ele defendeu a tolerância religiosa e se posicionou contra o absolutismo. Olha só aqui que importante. Ele defendia a liberdade religiosa, liberdade de culto. Então, ele afirmava que todas as pessoas devem ter a possibilidade de escolher a sua própria religião, a sua forma de adorar a Deus, etc. Como eu disse para vocês, ele era cristão, então ele defendia a ideia de uma religiosidade livre, né? Ele veio de uma família protestante, vai falar aqui um pouquinho sobre esse bonitão aí, o John Locke, né? Você pode ver aí que esse é um retrato dele que foi feito quando ele já tinha a sua fama, ele já tinha uma certa idade, né? Como você pode ver, ele já era um filósofo conhecido quando esse retrato foi pintado. Então, ele era filho de um comerciante protestante. Pode ver que eu errei aqui, né? Coisas que acontecem. Pronto, já dei um jeitinho. Errei aqui de novo. Bom, então, coisas que acontecem, né, gente? Então, ele era filho de um comerciante protestante, puritano. Ele era de família burguesa. Por que isso é importante? Porque a burguesia naquela época era uma classe social que estava tentando ascender socialmente, estava tentando chegar também ao poder político, né? Então, os burgueses, quem eram os burgueses? Era uma classe social de pessoas que vinham dos servos da Idade Média, que começaram a comercializar nas feiras, que começaram a morar ali perto das cidades fechadas por muros, né? Ao redor dos castelos ali, os chamados burgos, né? Então, como elas moravam ali na região dos burgos, eram burgueses. E eles começaram, durante os séculos, a comercializar e começaram também a enriquecer. Só que existiam alguns problemas, porque eles tinham que pagar muitos impostos para a classe da nobreza, eles tinham também certa dificuldade para comercializar os seus produtos, trabalhar nos negócios e tudo mais, participar da vida comercial. Por quê? Porque o sistema econômico mercantilista limitava isso, né? Então, dava um certo monopólio para alguns privilegiados, enquanto que a grande maioria aí dos burgueses sofria para conseguir uma oportunidade de enriquecer e não tinha direitos como os nobres. Então, eles buscavam numa nova filosofia econômica, num novo pensamento econômico, o liberalismo, uma solução para poder enriquecer, participar da vida política e ter um papel maior na sociedade. Então, eles vieram de uma família burguesa
ele se formou em medicina, né? John Locke era médico na Universidade de Oxford e ele se tornou professor da mesma universidade. Ele foi durante muito tempo amigo do Lord Shaftesbury, que foi um destacado pensador liberal, né? O que foi o liberalismo? O liberalismo era um pensamento político-econômico que buscava a liberdade, liberdade civil, liberdade religiosa, liberdade comercial e o mínimo possível de interferência no Estado, do Estado, né? Aí a gente tem alguns grandes representantes dessa via liberal, que é o próprio John Locke, também o Adam Smith e outros também. Bom, por causa das ideias políticas dele, ele teve que se exilar na Holanda. Por quê? Porque existiam muitas tensões políticas na época do John Locke, a gente já vai ver isso mais para frente, mas a Inglaterra passava por um período de turbulência, né? O tipo de governo que existia na época, apesar do parlamento, era uma forma de absolutismo, né? Então o rei tinha muito poder, ele tinha praticamente um poder absoluto, né? No caso, durante esse período de crise aí da Inglaterra, esse tipo de poder variou de muitas formas diferentes, né? Ora o parlamento tinha uma influência maior, ora o rei governava e só ele mandava, então era um período complicado, um período de muitos conflitos, que a gente vai ver, né? Daqui a pouquinho. Então, o John Locke, por causa das suas ideias políticas, teve que se exilar na Holanda, né? Ele voltou na Inglaterra somente com a deposição do rei Jaime II, né? E aí o início de uma monarquia limitada pelo parlamento, né? Então, a partir do momento que o rei Jaime II perdeu o seu poder, foi deposto, John Locke voltou no mesmo navio do governante Guilherme de Orange, que no caso era cunhado do Jaime II, e ali se estabeleceu na Inglaterra uma nova forma de governo que justamente dava um privilégio maior para a liberdade econômica, comercial e religiosa do liberalismo que estava começando a se desenvolver. Então a gente vai ver um pouquinho aí desse contexto histórico-social. Ah, nós vemos aqui que existiam muitos conflitos entre a coroa e o parlamento. A coroa, o rei, né, no caso, queria ter poder absoluto, enquanto que o parlamento era formado pelos representantes ali do povo, representantes das classes mais ricas também, né? E justamente o parlamento buscava, de uma forma ou de outra, também ter uma influência maior na sociedade, no governo e tudo mais. Só que isso era muitas vezes limitado pelo rei e existia esse debate constante sobre o alcance do poder real, né? Então, a dinastia Stuart governava, defendia o absolutismo e os burgueses defendiam o liberalismo econômico. Os burgueses, então, representados pelo parlamento. Além disso, existiam lutas entre católicos, anglicanos, presbiterianos e puritanos, ou seja, entre católicos e protestantes existia um grande conflito no qual os católicos apoiavam o poder real, né, o poder absolutista, e os protestantes apoiavam o parlamento. Então foi uma grande mistura aí de conflito religioso com conflito político econômico. Os conflitos se tornaram mais sangrentos e resultaram numa guerra civil, quando Carlos I estava no poder de 1640 a 1649. Com a morte dele, houve uma nova forma de governo com a dinastia dos Cromwell, e eles instauraram ali uma ditadura que durou até 1660, né? Foi nesse período que o Thomas Hobbes, o filósofo Thomas Hobbes, publicou o Leviatã, né? Só para lembrar um pouquinho do pensamento do Hobbes, o Hobbes afirmava que a sociedade teve origem a partir de um contrato social, e ele dizia que antes da sociedade existia o estado de natureza, uma situação primitiva anterior à sociedade, no qual as pessoas
faziam tudo aquilo que queriam, não existia governo, não existiam leis e tudo mais. E isso acabou resultando numa grande guerra. E as pessoas, para fugir dessa guerra, para tentar organizar o convívio entre elas, fundaram a sociedade. Como é que elas fizeram isso? Elas abdicaram, né? Deixaram ali a sua liberdade de fazer tudo e se submeteram a um governante. E esse governante ali com poderes absolutos para governar e colocar ordem na sociedade. O grande problema, pessoal, é que essa ideia do Thomas Hobbes era uma forma de defesa do absolutismo, que era esse tipo de governo no qual o rei tinha poderes absolutos, né? E vendo os conflitos que estavam acontecendo na Inglaterra, segundo Hobbes, a única forma de organizar tudo isso era por meio de um poder impositivo. No primeiro ano, no ano passado, a gente estudou um pouco sobre a filosofia política do Hobbes, né? Estudou no terceiro bimestre. É óbvio que vocês não lembram, mas quem sabe ainda vocês possam lembrar mais para frente, né? Quem sabe ainda a gente possa falar um pouquinho sobre isso mais para frente também. Bom, então aqui nós temos um conflito que durou até 1688, né? Aliás, até 1660, e de 1660 a 1688 houve a restauração da monarquia, né? E isso reativou os conflitos novamente e as discussões sobre o poder do rei. E aí passaram a existir dois partidos no parlamento, os Tories e os Whigs, os conservadores e os liberais, mas os dois partidos acabaram se unindo para depor o Jaime II e para entregar o poder ao Guilherme de Orange, da Holanda, né? E ali foi elaborada essa Bill of Rights, essa Carta dos Direitos, justamente para colocar uma ordem de organização social na qual existisse liberdade, direitos para todos, né? Uma monarquia limitada e etc. Bom, então nós temos aqui algumas fases dessa Revolução Inglesa: a Revolução Puritana e a Guerra Civil, a República de Oliver Cromwell, né, que na verdade era uma ditadura, né, mas existia uma forma ali de promover a liberdade, segundo ele, e a restauração da dinastia dos Stuart, certo? Só que o que levou a novos conflitos e depois essa Revolução Gloriosa que acabou com a deposição do Jaime II. E aí então o John Locke foi um defensor do liberalismo e do justnaturalismo, essa ideia de que todos nós temos direitos naturais, ou seja, simplesmente por você ser um ser humano, você tem direitos naturais, né? Esses direitos não foram dados pela sociedade, eles nasceram com você e nasceram comigo. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Bom, aí então, na Holanda, ele escreveu alguns textos e na volta para a Inglaterra, né, ele publicou a Carta sobre a Tolerância, um ensaio sobre o entendimento humano e que falava mais sobre o conhecimento e os dois tratados sobre o governo. Esses dois tratados sobre o governo é o que, na verdade, são dois livros, né? Um tratado é uma obra de explicação sobre algum tema e tudo mais, né? Que procura esgotar esse tema. E então esses dois tratados foram dois livros sobre o governo. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a ideia do empirismo de John Locke. Lembra que eu falei um pouquinho lá atrás? O que, que é isso? Que palavra é essa? Se é de comer ou não? Então, enfim. A palavra empirismo vem de empiria, que significa experiência. Segundo Locke, todo conhecimento tem origem na experiência dos sentidos, ou seja, nos nossos cinco sentidos: tato, visão, paladar, audição, olfato e esqueci o outro. Tato, paladar, audição, olfato e visão. Poxa vida, né? Mais importante. Então, esses são os cinco sentidos e é a partir deles que se formam todas as nossas ideias. Ou seja, os objetos tocam nossos sentidos e produzem em nós imagens. Essas imagens se tornam ideias. Então, a nossa mente é como se fosse uma folha de papel em branco ao nascermos,
sem qualquer conhecimento. É quando você coloca, por exemplo, o papel na impressora e pede lá para imprimir, então aquele texto é impresso na folha em branco. Da mesma forma, todas as informações que nós temos sobre o mundo são impressas na nossa mente, né? Então chegam a nós pelos sentidos, eu vejo alguma coisa, eu registro aquilo, aquilo é impresso em mim e aquilo se forma mais tarde com uma ideia. Ela se junta com alguma outra coisa que eu ouvi, né? Então, por exemplo, a ideia que eu tenho de um cachorro é aquilo que eu vejo, né? A forma do cachorro, a aparência dele, o som que ele produz, o cheiro e etc e tal. Então, todas as ideias que nós temos vêm dos sentidos e nenhuma ideia pode vir de outra origem. Então, o John Locke dizia que não existem ideias inatas. O que, que é algo inato? É algo que já nasce com você, né? Então, tudo é adquirido, tudo vem da experiência. Muito bem. Então aqui nós temos os cinco sentidos e uma diferença. Eu acho que vocês odeiam essa setinha, né? Principalmente quem tem toque, vai ficar vendo eu mexendo com a setinha aqui, vai ficar enlouquecido. Então eu já vou esconder a setinha aqui. Bom, então aqui, segundo o empirismo, o conhecimento vem da experiência. Esse conhecimento é limitado aos sentidos e se associam, né? A associação dessas percepções, dessas sensações, formam as ideias. Enquanto que no racionalismo, o conhecimento vem pela razão, ideias inatas. E a mente, para o empirismo, é uma tábula rasa. Escreveram errado aí, tá, gente? É tábula rasa. Tábula rasa é como se você escrevesse alguma coisa na madeira, né? Pode falar de uma lousa em branco, numa folha de papel em branco, tanto faz. Bom, então aqui é só para você entender um pouquinho a diferença entre essas duas correntes filosóficas, o racionalismo e o empirismo, tá? Racionalismo de René Descartes, que a gente não estudou, e o empirismo do John Locke. A gente ainda vai estudar um pouquinho sobre o Descartes mais para frente. E aqui é um texto do, do John Locke justamente dizendo que todo conhecimento vem da experiência, né? E que a nossa mente é como se fosse uma folha de papel em branco. Depois vocês vão ter acesso a esse texto também, só para a gente adiantar um pouquinho. A parte que mais nos interessa não é a parte do conhecimento, é a parte política do pensamento do Locke. Então nós temos aqui algumas teses principais do liberalismo clássico, que foi justamente a ideia que ele defendeu. Então, o liberalismo clássico existia antes do John Locke, como eu disse para vocês. Ele não foi o fundador do liberalismo. O Lord Shaftesbury, é, que justamente foi um amigo do John Locke e que o iniciou, que o ensinou aí sobre os princípios do liberalismo. Já existiam outros pensadores que defendiam a liberdade comercial, individual e etc e tal. Porém, o John Locke, ele se estabeleceu como um dos não um dos fundadores, né, mas a filosofia dele é uma das fundamentadoras desse liberalismo na parte filosófica. Bom, e a gente já vai descobrir aí o porquê, né, nas próximas aulas. As teses principais do liberalismo clássico são a liberdade econômica, a representatividade política da burguesia no parlamento, né? Então a gente vê aí que os burgueses estavam querendo uma maior liberdade econômica e também acesso ao poder, né? Não é que eles estavam preocupados ali com o povo, não é que eles queriam que o povo pobre fosse representado, não, né? Eles queriam justamente que eles fossem representados e os interesses deles fossem representados no parlamento. Também defendia a liberdade civil, participação por meio do voto, ou seja, uma república, né, a democracia, a liberdade de produzir, comercializar e ascender socialmente, isso aí eu já falei também, liberdade religiosa, confessional e de culto, e também que o Estado não deve controlar a economia. Aí, como eu já falei para vocês, o Adam Smith, ele desenvolve a ideia dessa mão invisível do mercado, ou seja, de que o mercado não precisa de nada além da própria competição, ele é autorregulado.
Ele não precisa de nada mais do que a concorrência para que ele possa produzir cada vez mais riqueza, né? Tanto que o livro do Adam Smith se chama A Riqueza das Nações. É um livro enorme, gigantesco. Inclusive, eu já falei para vocês, deixa eu aparecer aqui, eu já falei para vocês sobre o pensamento do Adam Smith no ano passado. Isso que é uma coisa boa, desculpa, mosquitinho aqui. Isso que é uma coisa boa de você ter os mesmos alunos no ano anterior e nesse ano também. Eu sei o que vocês já estudaram, né? Eu sei o que vocês já viram de conteúdo. Então, vocês sabem muito bem que eu falei no ano passado sobre o pensamento do Adam Smith, falei também sobre o pensamento do Thomas Hobbes, mas isso deixa para depois, tá, gente? Sem julgamento, tá? E a crítica ao absolutismo e ao mercantilismo. Muito bem, tolerância religiosa. A gente vai falar em primeiro lugar, antes de falar propriamente sobre o indivíduo, sobre a liberdade. E aí a gente vai falar em liberdade religiosa e tolerância religiosa. Segundo o John Locke, não que o Estado devesse ser laico, né? Essa é uma ideia muito mais moderna, muito mais próxima da nossa época. Mas que, embora o Estado fosse cristão, deveria promover a liberdade de culto entre os cristãos, entre as diferentes visões cristãs. Como, por exemplo, os católicos, os protestantes, anglicanos, puritanos, presbiterianos e etc e tal, né? As religiões que existiam, as religiões cristãs que existiam na Inglaterra na época, né? Então, esses conflitos existiam, eram conflitos sangrentos. A gente tem durante a história muitos conflitos no qual os católicos perseguiam os protestantes e existiam conflitos armados e assassinatos e uma coisa terrível, né? E também entre protestantes e católicos, enfim, o negócio era bastante complicado, né? Então, segundo John Locke, o Estado não deve impor uma religião oficial, não deve ser um Estado católico ou protestante. Ele não deve obrigar o cidadão a permanecer nessa, naquela igreja, ou ter aquela ou outra fé. Então, o indivíduo, olha só a importância do indivíduo aqui, né? Ele deve ser livre para permanecer em uma igreja ou em outra. Você pode pensar, nossa, professor, mas isso é muito óbvio, né? É óbvio para você nessa época que tem 1 milhão de igrejas que você pode entrar, que você pode fazer parte ou não, né? Isso aí, se você quiser ser ateu ou não, isso tudo é problema seu. Só que naquela época não era bem assim. Por exemplo, segundo o próprio John Locke, os ateus não deveriam ser tolerados, justamente porque a maior parte dos juramentos e contratos eram firmados em nome de Deus. Ou seja, se você não reconhecia a autoridade de Deus, como é que você poderia reconhecer os contratos, né? Então, não existia nenhum tipo de autoridade a qual você pudesse se submeter ou a quem você pudesse jurar e tudo mais. Então, o ateu era visto como herege, era uma coisa complicada, né? Então, mas isso aqui já foi um grande passo, essa ideia do John Locke de liberdade religiosa, justamente porque foi um dos primeiros passos em direção à liberdade completa que nós temos hoje na questão religiosa, e que não é completa, nós temos no Brasil, mas em outros lugares do mundo a gente vê que não existe tanta liberdade religiosa assim. Bom, então a igreja também não deve privar o indivíduo de seus direitos ou bens. Então, existe o risco sempre constante aqui do Estado, né, do governo, confundir seus papéis e querer interferir na religião, e também da religião confundir o seu papel e querer interferir nas leis do Estado e tudo mais, né? Então a igreja não pode condenar a morte, não pode condenar a prisão, não pode, enfim, tomar algumas medidas que são do governo. Não deve existir uma confusão entre essas duas instituições. Cada um deve ter os seus limites bem separados, né? E aí o John Locke diz que confundir esses dois significa misturar duas coisas tão diferentes como céu e terra. Ok? Na próxima aula, então, a gente vai ver aqui alguns pontos que são importantes para a gente. A gente só fez uma introdução hoje. Olha a setinha aqui aparecendo de novo, para o seu desespero. A gente vai ver o pensamento político de John Locke, hoje foi só uma introdução, o individualismo e os direitos naturais, né, o papel
do individualismo e desses direitos, o estado de natureza e estado civil, o contrato social e a liberdade civil. Olha só que bonitinho que ficou aqui, gente. Ficou muito legal. Olha, me dediquei para fazer essa aula para vocês, viu? Então, um abraço e até a próxima aula, ok?